CPA, síndrome do pânico acelerado. E é uma ideia dele, que é uma ideia real. Por quê? O ser humano hoje está dando tudo, parece que meio doido, entendeu, meu irmão? Acelerado demais, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, não tem tempo para a família, não tem tempo para o trabalho, não tem tempo para nada. É corre ali, corre lá, para. Eu costumo por ele dizer o seguinte: enquanto você não parar para esperar em Deus, esse aceleramento não vai acabar. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou dizendo como pastor também, o presidente da igreja, nós queremos que a coisa aconteça amanhã, ou hoje, uma vez, sei lá. Eu oro hoje, eu quero que aconteça amanhã, não é assim. A vida não é dessa maneira. E quando eu estou falando isso, por que eu estou dizendo isso? O texto que nós acabamos de ler trata da pessoa de Davi. A Bíblia diz que quando não foi Davi que escreveu esses dois livros, o Salmo 42 e o Salmo 43. Quem foi que escreveu? Foi os filhos de Corá. Por que os filhos de Corá? Os filhos de Corá eram levitas. Era homem de adoração e louvor ao nome do Senhor. E como os filhos de Corá estavam escrevendo este livro, Davi estava aonde? Exilado. Por que Davi estava exilado? Exilado porque os babilônicos queriam fazer o que com Davi? Matar. Ou seja, Davi estava proibido de andar no templo para cantar. Estava proibido de entrar no templo para louvar. É engraçado que nesse exílio ele passou muito tempo. Primeiro, ele perdeu a comunhão com Deus. Segundo, ele parou e disse assim: eu não quero mais cantar. Não é? Ele diz assim, por isso o versículo 5 e o verso 11 e o verso 43, né? Página 43, o verso 5 diz assim: porque está batida a minha alma, que era o texto falando com o próprio Davi. O Salmo 42, 1 a 11, é uma mensagem de esperança e de fé ao desespero de Davi. Também é um salmo de desânimo, que Davi, por ser um rei, um dos maiores reis que Israel já teve. O que diz a Bíblia? Davi também desanimou. Eu fiquei apegado olhando esse texto dizendo assim: quantas vezes eu e você estamos querendo ir para a igreja ou para louvar a Deus e às vezes bate o desânimo, a tristeza, da vontade de ir para o lugar nenhum. Eu estou falando como crente, como servo do Senhor. Davi chegou no momento que ele olhava para um lado, olhava para o outro, e ele dizia assim: olha, eu não quero mais voltar à igreja. Em meio à perseguição, à dificuldade, o diálogo que Davi tinha era questionar por que estava acontecendo aquilo com ele. Em meio a tantas lutas, em tantas adversidades, tantas tempestades na vida daquele homem que era o grande ali em Jerusalém, ele dizia: por que eu estou tão profundamente magoado, chateado diante dessa situação? E ele não entendia. Mas pelo outro lado, nós podemos ver que diante de tudo isso, Davi, ele procura, ele tem dentro do coração dele uma ânsia de buscar o Senhor Jesus. Ele tem algo que ele precisa: eu preciso me mover de novo, eu preciso ser restaurado de novo, eu preciso ser transformado de novo. Para quê? Para buscar a presença do Pai. E a pergunta que serve para mim, serve para você, serve para todo mundo.
busca mais a presença de Deus. A Bíblia diz que nesse momento que Davi estava nessa crise, buscando por Deus, diz que ele queria orar muitas vezes, mas aí ele não ia porque o desânimo tomava conta dele. A pergunta que cabe a cada um de nós é: quantas vezes nós oramos por dia na nossa casa? Qual foi o tempo que nós paramos realmente para dizer assim: olha, Senhor, eu me sinto que eu estou vazio, eu me sinto que parece que dentro de mim não tem nada. Qual foi o momento daquela na nossa vida, no nosso dia a dia, que nós paramos tudo, o trabalho, seja ele no home office, seja ele na empresa, e diz assim: vou no banheiro, eu quero colocar minha vida diante do altar de Deus? Qual foi o momento que nós fizemos isso? Outra pergunta: quantas vezes nós fazemos isso? Quem era Davi? Eu estava falando de Davi. Quem era esse cara? Era o grande rei. Era o homem mais respeitado em toda a história do Evangelho. Não é uma história de São Paulo, não. Em toda a história do Evangelho. Ele ficou deprimido e dizia assim: eu penso que vou morrer. Por esse motivo eu estava triste. O Monte Hebron, que nós falamos aqui, significa uma região geográfica do sul da Cisjordânia. Cidade de Hebron também significa amizade e conselho de amigos. Por isso é muito importante esse nome na Bíblia. Mas o que eu quero dizer assim, naquele momento de angústia, né? Quem passou por ali? Abraão, também passou. Mas no momento de angústia de quem? Daquele homem chamado Davi, ele diz assim: não vejo um amigo junto comigo. Já notou, Delgado, que quando nós estamos em situações complicadas, você não teria uma pessoa para ligar para você e falar assim: e aí, Delgado, como é que você está? Está bem? Quando você pega um emprego, pega um grande emprego, nenhum colega seu liga para você. É o que a gente está expressando. Mas eu quero trazer 3 pontos nessa noite sobre esse texto que acabamos de ler agora. E quero colocar a seguinte tema na mensagem: a minha alma tem sede de quem? De Deus. Ou, vamos lá, a nossa alma tem sede de Deus. Primeiro ponto: Davi tinha uma sede intensa por Deus. O versículo 1, ele dizia assim: como a suspira possa apenas corrente das águas, assim por ti suspira a minha alma. Quando ele dizia isto, ele estava dizendo no fundo do coração. Porque nós, como crentes, quando nós perdemos a comunhão com Deus, quando você está mais distante de Deus, parece que é um vazio dentro de você. Parece que é uma dissolução dentro de si, e você não vê mais nada. E eu olho assim para esse texto, eu olho para a vida de Davi, no qual é o personagem que trabalha nesse contexto, dizendo assim, ele dizia assim: olha, eu estou que nem a coça, eu estou ansiando por águas. E por que a coça ansiava muito pelas águas? Porque naquele tempo, quando a água faltava, era um tempo prolongado. Demorava para chover, demorava para ter água, demorava para ter aquela solução que a coça tanto precisava. Agora a questão nossa não é chuva. A questão nossa não é outro motivo a não ser presença de Deus. Presença do Pai. Ele clama pela presença de Deus. Ele diz: diante do meu momento de escuridão, do meu momento de sofrimento, eu não tenho outro caminho, eu não tenho outra pessoa a não ser o Senhor.
gente fala assim, não precisa ir na igreja hoje não. Aí outra pessoa pergunta, não, por que você não vai na igreja hoje? Não, eu não faço falta na igreja. Toda pessoa faz falta na igreja. Todos. Você não vai na igreja, mas você está vivendo. Se é um motivo justo, Deus sabe. Mas o professor dizendo aqui, Davi, ele dizia, eu estou precisando louvar o nome do Senhor. Dando 12 ele diz assim, ele é o desejo de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e verei perante a face do Senhor. O que ele disse ali? Ele queria dizer assim, olha, quando eu estou na igreja, quando começa a cantar aquele louvor, quando a palavra vem, quando o dirigente abre o culto, lendo uma mensagem, tudo isso vai edificando a minha vida, está me aproximando de ti, estamos chegando nós aqui, eu quero estar contigo, eu quero que minha alma tenha sede de ti, eu quero matar essa sede, e só tem um jeito de matar a sede, é o Senhor Jesus na minha vida, amém, igreja? É isso, irmão? A pergunta é, em que você tem matado a sua sede? Quem tem te alegrado o teu coração? Engraçado que lá no Salmo 18, versículo 4, é uma palavra muito bonita também para nós ali. Salmo 18, vamos ver o 6 que é melhor ainda, o 4 parece lá. Ele disse no 4, laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, versículo 6. 18:6, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei de socorro, oh meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor e me penetrou meus ouvidos. O que ele fez? Deus só vai ouvir o louvor, Deus só vai ouvir aquilo que eu vou pedir quando eu clamo por ele. Quando eu digo, Senhor, eu preciso abrir minha boca. Senhor, a minha situação está complicada. Senhor, o Senhor sabe que eu estou desanimado. Senhor, o Senhor sabe como é que está a minha luta. Senhor, tu sabe que o momento é difícil que eu estou passando. Eu preciso de algo novo na minha vida. Ou seja, eu preciso de renovação. Eu preciso de transformação para mudar a minha vida. No nome do Senhor Jesus. É só Ele que pode fazer. Ninguém pode fazer. Mas o Senhor fez na vida de Davi. E se Ele fez na vida de Davi, Ele pode fazer na minha, na sua, em nome de Jesus. Quem precisa de transformação aí? Eu preciso ser transformado a cada dia, mudado na presença do nosso Deus. É engraçado que esse lugar, o templo de adoração, onde Davi se colocou, né, especialmente para o culto, no período que ele estava separado de Deus. Os salmistas quiseram voltar aos tempos, com certeza a presença de Deus gerava algo na tua vida, né? Por isso ele diz: a minha lágrima tem sido dia e noite o meu alimento. Eu gostei muito quando a irmã Raíssa falou assim: nós oramos aqui na quinta-feira, o dirigente, e nós choramos muito na presença de Deus. Isso é lindo. Isso é motivo de quebrantamento. É motivo de dizer para Deus: Senhor, as nossas forças parecem que está acabando, mas o Senhor tem muita força para nos dar. Senhor, parece que a nossa esperança está sendo acabada ou perdida. Nosso Senhor tem esperança grande para mim, para você e para toda a igreja. E Davi dizia assim na sua alma: o meu choro, a minha lágrima tem sido meu alimento.
Davi estava orando, pedindo a Deus dessa maneira, o povo dele, todo o povo que adorava com ele, principalmente os filhos de Corá, o levita, todo orando pela vida de Davi. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que todos também têm que orar pela vida do irmão. Todo mundo orando pelo Davi. Senhor, não deixa cair. Senhor, não deixa desanimar. Segura ele com tua mão de poder e glória. Parece que hoje, né, seminarista aqui, fala assim, orar pela vida do pastor, orar pela vida do irmão que é dirigente. Não precisa não, ele está bem, fica lá todos os dias. Orar pelo pastor, orar todos os dias. É bíblico. Davi só conseguiu levantar aquela situação porque o povo começou a clamar juntamente com ele. Quantas vezes nós falamos para orar pelos nossos líderes? Quantas vezes? Meu Deus, eu coloco a vida do nosso dirigente na tua mão. Eu coloco a vida do pastor diante do Senhor. Quantas vezes falamos para orar? É engraçado que o salmo, esse salmo traz a ideia de aplaudir, bater palma, presença de Deus, versículo 5, né? Ele diz: entra um diálogo com Deus, toma novo alento em Deus, espera que seja algo diferente na vida dele. Ele diz assim: não existe nenhuma outra fonte de esperança a não ser na perfeita vontade de Deus. É verdade. Eu posso ter tudo na vida, bens materiais, como também bem espiritual, também eu posso ter, mas se eu não tiver a presença e a esperança de Deus na minha vida, eu sou um cara morto. Senhor. A esperança é que move, junto com a fé, a nossa vida perfeita em Deus. Por isso que eu dizendo essa noite para cada irmão, no primeiro ponto, tem esperança, tenha fé que tudo vai dar certo. Tenha fé que Deus vai socorrer no momento que você não pode fazer nada. É engraçado que chega uma pessoa, eu acho que de Corá, não sei o nome, o teólogo não colocou o nome, mas que quando Davi estava tão perturbado, lá na Teresílio, chega uma pessoa e diz para Davi assim: Davi, por que você está dessa maneira? Ele diz assim: estou dessa maneira porque eu estou proibido de entrar na casa de Deus. Não vamos entrar, Davi. Tenha coragem, tenha fé, Davi. Tem esperança, você é um homem de fé. E aí aquela pessoa diz para Davi: aconteça o que acontecer, no momento que você não puder atravessar esse lugar, Deus vai pegar você e atravessar esse lugar. Que Deus é Deus. Deus é o Senhor da história. Então vem sempre conosco. Também estamos dizendo: não vamos conseguir, não vamos passar, não vamos ultrapassar outro lugar. Mas quando Deus quer fazer uma obra na tua vida, se alguém está trabalhando, chega, pega você pelo pano e diz assim: vai, porque a bênção é tua, no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós ouvimos amém ou não? Amém. É isso que Deus faz. Fez com Davi, vai fazer comigo e com você, no nome de Jesus. Segundo, o diabo da alma abatida, você expressa o desânimo, e ele diz assim: lembro-me quando eu cantava, olha o lamento dele, dizendo: olha, mas agora eu não canto. Lá no versículo 5 diz assim, que ele diz: que essa batida, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda eu te louvarei. Ele é meu auxílio e Deus meu. Versículo 6. Sinto-me abatido dentro de mim, Davi falando a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, na montanha de Hebron, e no outeiro de Mizar. Versículo 7. Um abismo chama outro abismo, outra conta tuas catadupas, e todas as suas zonas
atrapalha muito o crente é quando tem ondas violentas contra ele. Às vezes, há momentos das nossas vidas que passa tantas ondas que você fala assim, não sei como. E engraçado que nessa onda nós estamos falando aqui agora, o que isso quer dizer? Quem fazia tudo isso em cima de Davi? Os inimigos. A onda de guerra, a onda de pavor, a onda de sofrimento, a onda de tempestade. Por quê? Parece que Davi cavava uma tempestade, vinha outra. Cavava outra, vinha outra mais alta. Que é uma? O que ele quer dizer com isso? Às vezes, o que se transforma isso numa lição para cada um de nós? Às vezes ele está procurando algo. Procurando um emprego, vamos colocar assim. Aí você fala assim, ó, você vai lá, leva a ficha, então, o cara te chama, você vai lá, conversa, ele conversa com você, beleza, tudo bem? É o seguinte, você muda a tua ficha. Pode ir para casa e depois eu te chamo. Aí, passa uma semana, não ligou. Passa duas, também não ligou. Passa três, não ligou. Você às vezes tem volta, ou liga. Eu olhei direitinho, eu não tenho. Aí você bate outra porta. É outra tempestade. Você chega em casa e conclui, você sozinha no seu travesseiro. Puxa vida, parece que as portas estão todas fechadas. Parece que eu estou no meio de uma tempestade. Parece que eu estou orando e Deus não sabe ir. E nós fazemos isso. Você pode falar, não, mas é a verdade crua e nua. Nós fazemos isso. E aí, olha para a vida de Davi e ele dizia, parece que tudo isso que está acontecendo comigo não vai acabar. Mas eu quero te tranquilizar dizendo assim, que naquele momento que ele fala isso para Deus, Deus traz ele à tona. Lá no versículo 8, contudo, Senhor, durante o dia, me concede a tua misericórdia, e de noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Concede o quê? Misericórdia. Nós estamos aqui, meu irmão, todos nós, eu, você, toda a igreja, porque é misericórdia. Se não for a sua misericórdia, não fazemos nada. Graças a Deus que a tua misericórdia estendeu sobre mim, sobre meus irmãos, e por isso o inimigo tenta de qualquer maneira, o inimigo tenta demorar, o inimigo tenta abraçar cada um de nós, mas a misericórdia de Deus protege. Ou seja, Deus coloca anjo de um lado, coloca anjo do outro, coloca anjo na frente para dizer, não, meu filho não vai ser afetado com isso, porque a minha bênção está sobre a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? E a Bíblia diz, mas eu oro essas facetas de Davi, fico perguntando, nós também somos assim. No diário da luta de Davi com o sofrimento dele, ele diz assim, algo não acabou dentro de mim, eu tenho uma fé inabalável. Como é que está a sua fé diante de Deus? O que você pensa de Deus que é o Senhor da tua vida? A terceira lição e a última, ela diz assim, a esperança na confiança em Deus. Versículo 9, diga a Deus, minha alma rocha, por que te olvidaste de mim? Por que eu de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Ele dizia, versículo 10, esmagaram-se os meus ossos, quando os meus adversários me insultaram, dizendo, onde está teu Deus?
E o povo que andava com ele responde: o teu Deus está contigo. O teu Deus nunca te abandonou. Que às vezes na nossa caminhada da vida, na nossa luta da vida, nós pensamos que Deus nos abandonou. Deus nos deixa, mas Deus nunca nos deixa. Há tanto que quando também um homem, um profeta, chamado Isaías, também entrou por esse contexto como Davi. Isaías 43, versículo 13, Davi também faz uma... Davi não, Isaías faz uma reclamação muito assim, assídua com Deus. Lá no 43, versículo 13, a Bíblia diz assim: ainda que houvesse noite, sou eu. E Deus fala na parte C, da parte B do versículo: ninguém há que possa escapar da minha mão. Mas lá na parte C do versículo ele diz assim: operando eu, quem me diz? Quem me dirá? O que Deus queria falar com Isaías e com Davi? Quando ele quer fazer algo, ninguém impede o Senhor. Quando ele quer fazer algo na minha vida, na tua vida, ele vai fazer e pronto. Né? Mas a luta é grande. Vamos colocar aí, canta até hoje, ele anda para Judá. Eu falei, pô, tá entrando até na mensagem. Eu vou falar também. Engraçado que quando Nabucodonosor diz assim: olha, pode mandar trazer Daniel e todas essas pessoas aqui. Ele não escutaram o que eu falei. Coloque todos lá dentro do forno. Quando entrou dentro do forno, entrou com outras pessoas? Eu não sei como que é, não. Eu não estou assustando. Quantas pessoas entraram no forno, irmão? 3. Como? Não, 3. Não sei. É 3 mesmo. Quando começou, ele falou: liga a fornalha. Quando ligou a fornalha, ele saiu de cima, né? O rei diz assim: eu vejo 4 pessoas. Não tem 3 mais. Mas por que tinha 4 pessoas ali? Porque Deus tapou a boca dos demais. E entra um anjo do Senhor e diz assim: ninguém vai morrer nesse lugar, nem por fogo, nem pela mão do homem, nem pela mão de ninguém. O que eu quero dizer com isso? Né? O que os coristas estavam falando com Davi? Tu não vai morrer, tu vai viver, tu vai cantar ainda muito, tu vai louvar ainda muito, porque Deus é grande pela tua vida. E o que eu quero dizer com isso? Aconteceu lá com Daniel, primeiro, quer dizer assim: olha, quando Deus tem uma obra na minha, na tua vida, acontece o que acontecer, tu vai passar e vai cantar o hino da vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Você acredita nisso ou não? Eu creio. É difícil. Cara, entrar no fogo daquele lá e sair vivo, só misericórdia do Senhor. Verso 8 fala muito disso, da benignidade de Deus. Aquele que são com aliança com Deus, reconhece que o Senhor é Senhor da tua vida, precisa viver uma vida de piedade diante dele, né? Precisa viver uma vida que agrade ao Senhor, viver as promessas do Senhor, porque as promessas de Deus não falham. A resposta do salmista, a sua alma é a ordem da esperança de esperar em Deus em todo o tempo. Esperança é acreditar que Deus pode mudar, reverter qualquer situação. A lição central do texto diz: mesmo quando não sentimos a presença de Deus, devemos continuar a ter fé e esperança na sua salvação. Verso 9, verso que eu acabei de ler. E ele perguntou: vou andar lamentando até quando? Você vê como o exílio, como você está num lugar ruim, o que acontece? E Deus traz a resposta para ele lá no versículo 11, que ele diz assim, versículo 11: porque está batido a minha alma, porque te perturba
Eu falei sobre a aceleração que alguns futuros sempre comentam, mas a nossa dificuldade também é a aceleração. Nós não sabemos esperar. Davi, você ainda vai me louvar, Deus falando para ele. Muito porque você está cansado, Davi, mas você vai ter descanso. Você já parou ali nesse exílio, está descansado, agora você vai me louvar. Espere em Deus, confie em Deus. Não há outra fonte para você, Davi, que não for o nosso Deus. Essa mensagem é um convite, diante da dificuldade, da barreira, a clamarmos ao Senhor, confiando em sua fidelidade, em sua misericórdia, em sua graça, pois Ele é o nosso refúgio. Além de ser um refúgio verdadeiro na minha, na tua vida, Ele não nos abandona. Isso nos ensina a nos encorajar, a sermos honestos sobre o nosso sentimento de tristeza, de desânimo, não ia ter para cada um de nós. Ele falou para Davi, até aquele dia, Davi falava para mim, mas quantos de nós, que temos algumas dificuldades, não gostamos nem de falar para a igreja? Não para eles, fala comigo, estou passando por uma situação, não precisa contar. Deus sabe. Fala comigo, eu estou passando por uma situação assim, 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 acabou. E a obrigação da igreja é orar. E esse texto mostra para mim, mostra para você, que nós precisamos ser fiéis naquilo que estamos passando. Não é que você chegar na igreja e falar assim, está tudo bem, eu estou bem, está tudo apagado, tudo apagado. Mas só Deus sabe como você está em casa, como você está no trabalho, como está no teu coração diante de Deus. O que Deus está falando para Davi nesse momento? Seja claro, Davi. No teu coração, fala o que você está sentindo, fala da tua tristeza, fala das suas decepções, fala tudo. Eu não vou te condenar, mas eu vou te ajudar. E Deus, nessa noite, Ele está aqui para abençoar, ajudar a minha vida e a tua vida. Ele fez isso, ele diz assim, devemos dizer aos nossos corações, Deus é a nossa esperança, é o nosso auxílio nos momentos terríveis, cruéis da vida que passamos. Qual lição que eu aprendo com Davi nesse texto todo? Salmo 42, de 1 a 11. Primeiro, eu preciso ansiar pela presença de Deus a cada dia na minha vida. E para ter uma presença constante de Deus na minha vida, eu preciso buscar. Eu preciso orar. Eu preciso me concentrar. Já notou que hoje, no mundo que vivemos, tudo tira a nossa atenção? Está passando hoje uma novela chamada Vale Tudo. Um dia desse eu estava vendo um comentário, e aí o cara falou assim, rapaz, tem momento do pico da novela, era coisa, os nossos começamos na televisão, tem momento do pico da novela que o cara vai até desconfiar, liga a feijão, liga a rua, tudo por quê? O cara agora não pode perder, e pá, Você entendeu, meu irmão? Não, por quê? Porque aquilo ali é prazeroso. Agora a pergunta é, quanto tempo passamos orando a Deus dessa maneira? Dizendo, Senhor, tu sabe. Segundo lugar, para ter sede de Deus, minha vida tem que ser transformada. Ou seja, até aquele momento, Davi estava vivendo de um jeito. Daquele momento que ele passou por aquele exílio babilônico, quando ele chegou na casa do Senhor, ele chegou diferente. Mas aí o Senhor pergunta para mim, agora ele passou a ser outra pessoa? Não.
Ele entrou na casa de Deus e disse assim: estou aqui e quero fazer o meu melhor para a casa do Senhor. Muitas vezes eu parei para pensar, como hoje cantaram o hino, estamos de pé, Glória a Deus por isso. Louvado seja. Hino maravilhoso, né? Você quer de pé? Quer estar de pé? Quer caminhar para lá? Quer caminhar para cá? Em pé! Fique na presença de Deus. Tanto você como eu, como todos nós, vamos estar na presença do Mestre. A terceira lição que eu quero concluir aqui. E terceiro, o anseio leva você a buscar a Deus todos os instantes da tua vida. Tem momentos que nós falamos assim: não vou orar em casa não, porque quinta-feira tem oração na igreja. Quer dizer, não. A igreja vai orar, você também vai orar, mas você precisa buscar Deus em oração na tua casa. Eu vi quando a irmã falou assim, gostei. Ela falou assim, engraçado, meu marido fala toda semana, eu te amo. Olha que coisa linda, que maravilha, bom. Mas quem se presta para mim, presta para você. Eu tenho que também fazer isso com Deus. Todos os dias, quando eu levantar, dizer, eu te amo, Deus. Tu és a minha força, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu auxílio, Tu és o meu Deus, Tu és tudo na minha vida. Se eu estou vivo, agradeço a Ti. A minha vida é Tua, o meu trabalho é tudo, a minha família é Tua, os meus filhos são Teus, tudo que eu tenho é Teu, a graça é Tua, a misericórdia é Tua. Eu confio em Ti e por isso sou mais que vencedor, no nome do Senhor Jesus. É isso que nós precisamos. Que nessa noite, nem a depressão, nem o desânimo, nem outra coisa possa tirar seu foco, nem dizer, pode acontecer tudo na minha vida, mas o meu caminho é o Senhor Jesus na minha vida. Deus te abençoe. Que Deus te guarde e abençoe no nome de Jesus. Amém?